Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E agora é o seguinte, o São Paulo estaria já palavrado com 2 meias para o ano que vem, já para fechar com os caras, coisa boa. O São Paulo já pensando na reformulação que vai ter para o ano que vem, lá para o ano 2025. E tem renovação contratual pintando aí no tricolor. Além disso, tem jogador da base, o São Paulo mudou o formatão da base. Eu tava me informando. Alguns jogadores foram saindo e isso causou na gente aqui um frisson, né? Você fala, o que é isso? Esqueceram que a base existe? Mas tem coisa boa por vir aí, é uma reformulação e eu quero te atualizar de tudo o que está acontecendo no São Paulo aqui agora. 2 jogadores entregues novos para o Zubeldia, 2 reforços para o Zubeldia agora já para os próximos jogos e a coisa vai ficando muito boa a cada dia que passa. O fim da janela foi gratificante, não foi não? Vem comigo então aí, chega desse like aí, posso contar com um likeinho? Deixa um joinha, um like e se inscreva também no canal. Você é muito bem-vindo e eu faço total questão de ter você por aqui. Meus amigos, é o seguinte, o São Paulo... Você lembra que teve jovem promessa do tricolor que foi pro Galo, tem o Enzo Boer, por exemplo, que é um cara que causou na gente ali um desespero. Você fala, como assim o Enzo Boer foi embora? E aí o cara do nada ele sai do São Paulo e aparece no Santos contratado. Então o São Paulo, claro, cometeu um erro ali de estratégia com o Enzo Boer, porque o Santos queria. Se você vê o cara indo pra, sei lá, pro fim do mundo, foi lá jogar no interior de... sei lá, do Quênia, do Azerbaijão, você vai, tá bom, né, meu? Não era. Agora, não, foi pro Santos. Então, realmente causou um desgaste, principalmente em quem acompanha o Enzo Boer na equipe de base, que era um cara habilidosíssimo. E agora o São Paulo, ele faz essa renovação aqui, ó. Ele renova com o Matheus Amaral, que é o meia da base, e empresta ele por 1 ano com opção de compra para um time da Ucrânia, o Alexandria. Então assim, você fala, peraí, o que o São Paulo tá fazendo? Nós tivemos o Vitinho, o Luizão e mais um monte que saíram de graça. Nós tivemos aí o Thales Vander, que foi mandado embora para Portugal, era o nosso novo Luiz Fabiano, entre aspas, né? Era o cara que iria ser o reserva do Caleri, mandaram o Thales Vander embora. E essa lista segue piorando muito quando você vê o Pedrinho Vilhena reforçando o Sport, o Ibali reforçando a Inter de Limeira. Então são muitos e muitos jogadores que foram do nada sendo escanteados no São Paulo. E aí você, peraí, tá tudo errado. Tem jogadores lá que o São Paulo gosta e entende que ele precisa manter nesta reformulação que está acontecendo na equipe de base. Então o São Paulo pensou, também teve o Palmberg, a lista é imensa de jogadores que foram embora da base. E agora o São Paulo ele quer segurar o filé, segurar o que tem de melhor e reformular e ficar só com cara em tese extra classe. Ficar com jogadores em tese que são melhores do que os outros. São eles o Riquelme, Rian Francisco, tem também, ó, Riquelme, Rian Francisco, Ferreira, Igor Felisberto. Esse Igor Felisberto, tal qual o Rian Francisco, eu fiz um vídeo do Igor Felisberto porque ele já é um jogador absolutamente promissor na lateral direita. Ele é um cara que frequenta as categorias de base da seleção brasileira e ele é um lateral muito bom de bola. Ele pega a bola, ele carrega... Diferente, por exemplo, do Cafu, do Igor Vinícius, caras que tem aquela característica de explosão. Toca a bola para Serginho, joga a bola para frente e correm atrás dela. Ele tem mais o perfil do Marcelo do Fluminense. Bola mais coladinha no pé. Lembra o drible do Messi? Que a bola cola no pé, ele não dá aquelas arrancadas, que é uma estilingada que a bola vai lá na frente, ele aposta a corrida e ganha. Não é esse. Ele é um cara que quando ele aposta a corrida, a bola está muito próxima do pé dele. É um domínio incrível. Então o Igor Felisberto e Rian Francisco são extra classe na equipe de base. Já custam centenas de milhões de reais, 300 milhões, 400. O São Paulo, pelo menos com esses 4 aqui, com Riquelme Ferreira, Felisberto e Rian Francisco, o São Paulo tem feito um bom trabalho e segurado as joias ali às 7 chaves. A mesma coisa dá para afirmar tranquilamente com o Rian Francisco e também com o Henrique Carmo, que o São Paulo também tratou bem, renovou os contratos, os caras têm um valor imenso de mercado. Então, quando eu faço um vídeo aqui falando que a base está sucateada, por um lado, sim. Por outro, não. Nós acabamos de vender Beraldo, Diego Costa e tem mais um monte aí que pode valer muito pro São Paulo. Tem mais um monte. É claro que alguns como Wellington, Juan, não virou nada e foram embora de graça. Mas a grande maioria aí dos extra classe, que é uma meia dúzia,
Os caras vão render uma baita grana pro São Paulo Futebol Clube, e eu acho que se olhar para esses quatro, e mais os dois que estão no profissional, que são o William Gomes e também o Henrique Carmo, nós temos uma perspectiva muito boa. E essa perspectiva é o que mais tem me agradado nos momentos atuais aí, e não quero me apegar a quem foi, quero me apegar a quem está aqui e que vai e pode e vai render muito pro São Paulo Futebol Clube. Então, meus amigos, nem tudo são trevas, concordam? Acho que dá pra continuar ganhando e bastante com essa equipe de base. E se o Júlio Casares está de fato querendo uma reformulação, tirar o que está errado e pensando muito na base, não escanteando, sucateando, esquecendo, e sim tratando bem, cuidando da sua galinha dos ovos de ouro, aí sim é um movimento correto. Eu fico aqui em cima do muro por enquanto com a análise, não vou criticar, tô defendendo quem tá ficando, criticando quem foi embora, mas ainda esperando para ver qual vai ser o próximo passo da diretoria do Tricolor em relação à equipe de base, tá? Olha só, o São Paulo tá meio apalavrado com o Thiago Mendes e também com o Paul Fernandes, o que torna pra gente aqui um 2025 interessante. Eu não vou dizer que vai ser formidável, mas eu vou dizer bastante interessante. Por quê? O Paul Fernandes é um jogador que eu conheço muito menos do que o Thiago Mendes, e acho que você que olha nos meus olhos agora também deve conhecer muito menos o Paul Fernandes do que o Thiago Mendes. O Thiago Mendes jogou aqui. Nós lembrávamos ele do Goiás, ele veio pro São Paulo, foi embora, quase foi pro Paris Saint-Germain, jogou no Lille, jogou no Lyon, né? Então ele... Lille jogou? Não lembro se ele jogou no Lille, jogou no Lyon. E aí é um jogador que o Paris Saint-Germain queria. E quando ele vai embora pro futebol árabe, ele vai com algumas entrevistas que ele dá e uns highlights mostrados que ele gosta de marcar jogadores muito rápidos. Então mostra ele desarmando o Neymar com facilidade, mostra ele desarmando o Mbappé com facilidade, caras que são os mais rápidos do mundo, como Mbappé e Neymar, e ele gostava de apostar corrida e desarmar esses caras. O que nós lembramos do Thiago Mendes é mais um chutão lá na frente. Não é um cara primordialmente marcador. É mais um volante quase meia. Um cara que vai na frente e consegue fazer gols com um chute muito forte. Ele consegue conciliar, então, e compilar qualidades dentro do futebol dele, e aí ele torna-se um jogador absolutamente atrativo pro São Paulo. Deu tudo errado na janela de transferência com o Thiago Mendes e com o Paul Fernandes agora, mas pro ano que vem o São Paulo já tá apalavrado, e o destino desses dois caras, se não tiver uma reviravolta muito enorme, ambos ficam livres no final do ano e o São Paulo fecha com os dois de graça. De graça não existe, mas aí é um agente, é luva. Não é um time envolvido onde o time pode falar, não, paga a multa aí se quiser, como o São Paulo ouviu tanto do Boca Juniors quanto do Al Rayyan ou Al Hilal, o time do Thiago Mendes lá. Eu não lembro agora qual é o nome. Mas o São Paulo ouviu não dos dois e falou, paga a multa se quiser levar. Os caras ficaram pé da vida com o São Paulo, que o São Paulo tratou as negociações muito publicamente e do nada os times recusaram e falaram, não vou mais. E outra coisa particular aqui do Júlio Casares, esse aqui é particular do Júlio Casares, ele deu um depoimento falando que ele vai renovar com o Alisson, que o Alisson é um ótimo rapaz e coisa e tal, e que tá recuperando muito bem, e já tem contrato renovado, ele vai renovar de novo. E aqui pra mim é correto, hein? O Alisson, ele desse ano aqui principalmente, ele ano passado foi campeão da Copa do Brasil, mas esse ano eu achei que ele estava melhor tecnicamente do que o ano passado. Então ele realmente se quebra num auge técnico e também num auge físico. Fisicamente ele sempre foi muito rápido, mas ele estava jogando numa posição que favorecia muito ser rápido. Por exemplo, se o Alisson virasse lateral direito, ele não é o cara, você fala, nossa, que velocidade. Ele é rápido. Agora, quando ele vira volante com essa velocidade, aí ele passa a se destacar. Porque de volante os caras não são tão rápidos como os laterais. E o Alisson de volante, ele pegou uma característica física de extrema velocidade e conseguiu colocar isso com uma boa técnica de um atacante que passa a ser volante. Não bastando, ele continua aprimorando o seu sistema de marcação, indo pra lá e pra cá, e estando em todos os lugares ao mesmo tempo e conseguindo desarmes importantes. Então ele realmente passou a ser um jogador excelente para a posição de volante do São Paulo.
se machucou, que foi um pecado, e agora ele volta e o Júlio Casares ele quer já estender o contrato. E é isso aí, pra mim é corretíssimo. Eu tô numa good vibe hoje, a good vibe aqui hoje imperou, eu entendo, mas assim, tô feliz. Uma coisa que não me agradou muito, e eu entendo também a parte política do comentário, é um comentário meio, sabe aquela, o cara tem que ser político. O Júlio Casares ele falou também que tem interesse de renovar com o Luiz Gustavo e também com o Rafinha. E aqui me pega um pouco. 50% me incomoda, 50% eu adoro. O Luiz Gustavo, pra mim, é um jogador extra classe. Pra mim, é um cara fisicamente muito perfeito. Ele realmente tem a idade avançada, mas ele tem um físico avantajado. Você vê o cara correndo, o cara não sente, o cara corre mais que o Bobadilha. É impressionante de ver. No último jogo com o Fluminense, ele foi muito mal. Assim como Lucas Moura, Caleri, Luciano, Rafinha, Wellington, Arboleda, Sabino, Rafael, todos foram mal do São Paulo, todos. Então, crucificar agora o Luiz Gustavo porque no último jogo ele foi mal, pra mim não tem nada a ver. Excelente e quero sim a renovação dele pro ano que vem. Já o Rafinha, aí me pega muito, porque o Rafinha, ele joga numa posição que exige demais do corpo do cara. Lateral direito, não dá pro cara não apostar corrida. Aí você olha pros times aí, Cebolinha, você olha aí tem esse Thales Magno, você olha tem Estevão, não dá mais pro Rafinha ser lateral direito de São Paulo. Então o São Paulo, Júlio Casares, ele não podia chegar e falar, eu vou renovar com o Luiz Gustavo e não vou renovar com o Rafinha. Não tem lógica falar isso. Então o comentário é politicamente correto, tá tudo bem, mas o São Paulo precisa renovar. Se for renovar, tem que ser só com o Luiz Gustavo e não pode com o Rafinha. Com todo respeito à história do monstro Rafinha, acho que não dá mais. Pô, no que vem até o Rafinha estudava se aposentar já em 2024. Imagina, em 2023, né, no final. Imagina renovar em 2025. Aí não tem lógica nenhuma. E o menino lá, como ele chama? O Santiago Longo. Volantão, pedido do Zubeldia também, já se apresenta nos treinamentos também Igor Vinícius. O Zubeldia dá pulos de alegria aí, tendo o Igor Vinícius de volta, porque é um lateral que vai ser de suma importância para ele, no momento de rodízio, no momento de não poder quebrar os caras, quartas de final de Copa do Brasil, quartas de final de Libertadores, Brasileirão pegando fogo, precisa do seu elenco full, completo, todos dentro, precisa. Então agora o Igor Vinícius volta, e o Santiago Longo, que é uma grande surpresa, né? Nós não sabemos o que esperar do Santiago Longo. É um cara que pode já fazer sua estreia. Tanto em bid, documentação, né? Também como em treino, que já treina com o elenco. Agora, nós vamos ver o que vai ser do Zubeldia. Se ele vai colocar o cara titular ou se ele vai colocar o cara aos pouquinhos. É verdade que o Marcos Antônio, ele precisa de espaço. Espaço, precisa de espaço. Lembra da musiquinha? Enfim, o Marcos Antônio precisa de espaço porque tem jogado muita bola e eu acredito que nos próximos dias o time do São Paulo, os volantes titulares serão Marcos Antônio com Luiz Gustavo e os reservas Bobadilha e Santiago Longo. Essa é uma das expectativas da montagem do time formidável que o Zubeldia tem nas mãos. É possível ganhar do Atlético Mineiro na quinta-feira que vem. E se ganhar, tudo começa a voltar para os eixos e dar certo, porque o São Paulo encaminha para ter um ano esplêndido, formidável. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que você tenha gostado. E se gostou, deixa esse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!